Observou-se justificadamente que uma das principais peculiaridades da vida onírica surge durante o próprio processo de adormecimento, podendo ser descrita como um fenômeno anunciador do sonho. De acordo com Schleiermacher, 1862, o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade do pensar ocorre em conceitos e não em imagens. Já os sonhos pensam essencialmente por meio de imagens, e com a aproximação do sono é possível observar como, à medida que as atividades voluntárias se tornam mais difíceis, surgem representações involuntárias, todas elas se enquadrando na categoria de imagens. A incapacidade para o trabalho de representações do tipo que vivenciamos como intencionalmente desejado e o surgimento habitualmente associado a tais estados de abstração de imagens, estas são duas características perseverantes nos sonhos e que a análise psicológica dos sonhos nos força a reconhecer como características essenciais da vida onírica. Já tivemos ocasiões de ver que essas imagens, alucinações hipnagógicas, são elas próprias idênticas em seu conteúdo às imagens oníricas. Os sonhos, portanto, pensam predominantemente em imagens visuais, mas não exclusivamente. Utilizam também imagens auditivas e, em menor grau, impressões que pertencem aos outros sentidos. Além disso, muitas coisas ocorrem nos sonhos, tal como fazem normalmente na vida de vigília, simplesmente como pensamos ou representações provavelmente bem entendido, sob a forma de resíduos de representações verbais. Não obstante, o que é verdadeiramente característico dos sonhos são apenas os elementos de seu conteúdo que se comportam como imagens, que se assemelham mais às percepções, isto é, que são como representações mnêmicas, deixando de lado todos os argumentos tão familiares aos psiquiatras sobre a natureza das alucinações. Estaremos concordando com todas as autoridades no assunto ao afirmar que os sonhos alucinam, que substituem os pensamentos por alucinações. Nesse sentido, não há distinção entre as representações visuais e acústicas. Tem-se observado que, quando se adormece com a lembrança de uma sequência de notas musicais na mente, a lembrança se transforma numa alucinação da mesma melodia, ao passo que, quando se volta a acordar, e os dois estados podem alternar-se mais de uma vez durante o processo do adormecimento, a alucinação cede lugar, por sua vez, à representação mnêmica, que é, ao mesmo tempo, mais fraca e qualitativamente diferente dela. A transformação de representações em alucinações não é o único aspecto em que os sonhos diferem de pensamentos correspondentes na vida de vigília. Os sonhos constroem uma situação a partir dessas imagens, representam um fato que está realmente acontecendo, como diz Spita, 1882. Eles dramatizam uma ideia, mas essa faceta na vida onírica só pode ser plenamente compreendida se reconhecermos, além disso, que nos sonhos, via de regra, pois há exceções que exigem um exame especial, parecemos não pensar,
mas ter uma experiência. Em outras palavras, atribuímos completa crença às alucinações. Somente ao despertarmos é que surge o comentário crítico de que não tivemos nenhuma experiência, mas estivemos apenas pensando de uma forma peculiar, ou dito de outra maneira, sonhando. É essa característica que distingue os verdadeiros sonhos do devaneio, que nunca se confunde com a realidade. Burdache, ou Burdak, 1838, resume com as seguintes palavras as características da vida onírica que examinamos até agora. Abre aspas. Figuram entre as características essenciais dos sonhos a. Nos sonhos, a atividade subjetiva de nossa mente aparece de forma objetiva, pois nossas faculdades perceptivas encaram os produtos de nossa imaginação como se fossem impressões sensoriais. B. O sono significa um fim da autoridade do eu. Daí o adormecimento trazer consigo certo grau de passividade. As imagens que acompanham o sono só podem ocorrer sob a condição de que a autoridade do eu seja reduzida. Fecha aspas. O passo seguinte consiste em tentar explicar a crença que a mente deposita nas alucinações oníricas, crença esta que só pode surgir depois de ter cessado uma espécie de atividade autoritária do eu. Strampel, 1877, argumenta que, nesse sentido, a mente executa uma função corretamente e de conformidade com seu próprio mecanismo. Longe de serem meras representações, os elementos dos sonhos são experiências mentais verdadeiras e reais, do mesmo tipo das que surgem nos estados de vigília através dos sentidos. A mente em estado de vigília produz representações e pensamentos em imagens verbais e na fala. Nos sonhos, porém, ela o faz em verdadeiras imagens sensoriais. Além disso, existe uma consciência espacial nos sonhos, visto que sensações e imagens são atribuídas a um espaço externo, tal como o são na vigília. Se não o bastante, ela comete um erro ao proceder assim. É porque no estado do sono lhe falta o único critério que torna possível estabelecer uma distinção entre as percepções sensoriais provenientes de fora e de dentro. Ela está impossibilitada de submeter suas imagens oníricas aos únicos testes que poderiam provar sua realidade objetiva. Além disso, desprezar a distinção entre as imagens que só são arbitrariamente intercambiáveis e os casos em que o elemento do arbítrio se acha ausente. Ela comete um erro por estar impossibilitada de aplicar a lei da causalidade ao conteúdo dos sonhos. Em suma, o fato de ter se afastado do mundo externo e também a razão de sua crença no mundo subjetivo dos sonhos. Delboeuf, 1885, chega à mesma conclusão após argumentos psicológicos um pouco diferentes. Acreditamos na realidade das imagens oníricas, diz ele, porque em nosso sono não dispomos de outras impressões com as quais compará-las por estarmos desligados do mundo exterior.
Mas a razão pela qual acreditamos na veracidade dessas alucinações não é por ser impossível submetê-las a um teste dentro do sonho. O sonho pode parecer oferecer-nos esse teste, pode deixar-nos tocar a rosa que vemos, e ainda assim estaremos sonhando. Na opinião de Delboeuf, existe apenas um critério válido para determinar se estamos sonhando ou acordados, e esse é o critério puramente empírico do fato de acordarmos. Concluo que tudo que experimentei entre adormecer e acordar foi ilusório, quando, ao despertar, verifico que estou deitado e despido na cama. Durante o sono, tomei as imagens oníricas por imagens reais, graças ao meu hábito mental, que não pode ser adormecido, de supor a existência de um modo externo com o qual estabeleço um contraste com meu próprio ego. Assim, o desligamento do mundo externo parece ser considerado como o fator que determina as características mais marcantes da vida onírica. Vale a pena, portanto, citar algumas observações perspicazes feitas há muito tempo por Burdash, que lançam a luz sobre as relações entre a mente adormecida e o mundo externo, e que são a conta certa para nos impedir de dar grande valor às conclusões tiradas nas páginas anteriores. O sono, escreve ele, só pode ocorrer sob a condição de que a mente não seja irritada por estímulos sensoriais. Mas a pré-condição real do sono não é tanto a ausência de estímulos sensoriais, mas antes a falta de interesse neles. Algumas impressões sensoriais a rigor podem ser necessárias para acalmar a mente. Assim, o moleiro só consegue dormir se estiver ouvindo o estalido de seu moinho. A quem quer que encare como precaução necessária manter uma lamparina acesa durante a noite acha impossível dormir no escuro. Burdash, 1838. Abre aspas. No sono, a mente se isola do mundo externo e se retrai de sua própria periferia. Não obstante, a conexão não se interrompe inteiramente. Se não pudéssemos ouvir nem sentir enquanto estamos efetivamente adormecidos, mas só depois de acordarmos, seria inteiramente impossível despertarmos. A persistência da sensação é comprovada com mais clareza ainda pelo fato de que o que nos desperta não é sempre a mera força sensorial de uma impressão, mas seu contexto psíquico. Um homem adormecido não é despertado por uma palavra qualquer, mas se for chamado pelo nome, acorda. Assim, a mente adormecida distingue diferentes sensações. É por essa razão que a falta de um estímulo sensorial pode despertar um homem, caso esteja relacionada com algo de importância representativa por ele. Assim é que o homem com a lamparina acesa acorda se ela se apagar. E o mesmo acontece com o moleiro, se seu moinho parar. Em outras palavras, ele é despertado pela cessação de uma atividade sensorial. E isso implica que tal atividade era percebida por ele mas como era indiferente ou antissatisfatória, não lhe perturbava a mente.
Mesmo que desprezemos essas objeções e de modo algum elas são insignificantes, teremos de confessar que as características da vida onírica que consideramos até agora e que foram atribuídas a seu desligamento do mundo externo não explicam inteiramente seu estranho caráter, pois, de outro modo, deveria ser possível retransformar as alucinações de um sonho em representações e suas situações em pensamentos, e assim solucionar o problema da interpretação dos sonhos. E isso é realmente o que fazemos quando, depois de acordar, reproduzimos de memória um sonho, mas quer consigamos efetuar essa retradução inteiramente ou apenas em parte, o sonho continuará tão enigmático quanto antes.